Na palavra de Deus é bem claro a necessidade de fazer uma reforma de saúde. Nós vamos começar por aí e vamos ver que essa reforma de saúde é uma necessidade nossa e também um mandamento do Senhor. Agora, a questão é como fazê-la de maneira a não comprometer a saúde, muito pelo contrário, melhorar a saúde. Esse é o propósito. Tá? Então, são três razões por que mudar o regime. Mas tudo está fundamentado em que o tema central da Bíblia, o tema em redor do qual giram todos os outros no livro, é o plano da redenção, a restauração da imagem de Deus na alma humana. Esse é o ponto central. Restaurar no homem a imagem de seu autor, o Senhor Jesus. Levá-lo de novo à perfeição em que fora criado. Promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma, para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. Tal deveria ser a obra da redenção. Então, é uma restauração do ser humano como um todo. Agora, como vimos hoje de manhã, o ser humano são 4 dimensões e estão completamente integradas entre si, não são independentes. Então, afeta uma, afeta a outra. Por isso que diz aqui em Ciência do Bom Viver, muito íntima é a relação que existe entre a mente e o corpo. Quando um é afetado, o outro se ressente. Muitas das doenças sofridas pelos homens são resultado de depressão mental. E observem que não é uma questão de alimentação. Tá? O ponto principal são desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança. Todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar à decadência e à morte. Então, o problema principal da saúde, se vocês observam, desgosto, descontentamento e desconfiança, os três se encontram na dimensão psicossocial e acabam consumindo as forças vitais e convidando à decadência e à morte. Por outro lado, remorso e culpa estão na dimensão espiritual. Então são problemas em outras dimensões que vão afetar o corpo. O único que está relacionado com a dimensão física, diretamente, é a ansiedade. Está aqui. Quando a pessoa está desnutrida, e esse é um problema geral da população hoje, desnutrição, mesmo comendo alimentos nutritivos, devido à fermentação estomacal. Então nós vamos estudar com cuidado quais são os hábitos que promovem a fermentação, porque na fermentação existe eliminação de nutrientes. E como esses são hábitos permanentes ao longo dos anos, a pessoa fica desnutrida. E aí se abrem as portas para uma série de doenças. Hoje, o Instituto de Pesquisas do Câncer daqui dos Estados Unidos entende que a base do câncer está na desnutrição. Porque o corpo está debilitado e não tem como se defender. Então, todos esses hábitos que estão na dimensão psicossocial, espiritual e a ansiedade vêm como consequência. Um corpo desnutrido procura comer. E o que acontece geralmente é uma pessoa ansiosa, come a toda hora, porque o organismo está precisando de nutrientes. Por outro lado, caso os hábitos físicos não estejam corretos, as faculdades mentais e morais não podem ser fortes, pois existe grande relação entre o físico e o moral. E esse é o grande problema. Um afeta o conjunto. Por isso que é importante a reforma de saúde. Agora, por onde começa essa reforma de saúde? O Senhor Jesus disse, Cristo sabia que a fim de cumprir o plano da salvação, Ele teria de iniciar a obra da redenção, quer dizer, da restauração, exatamente onde começara a ruína. Adão caiu no ponto do apetite. Cristo assumiu a obra da redenção exatamente onde começara a ruína. O mesmo é verdade em nossa experiência. Devemos iniciar a obra da reforma precisamente onde a obra de degeneração é sentida tão intensamente. Então, a restauração do ser humano tem que começar pela dimensão física. Como já falamos hoje, o cérebro é uma estrutura física. E no cérebro que está hospedada a mente. E aí que nós temos
todas esas, o caráter, tanto sea deficiencia de caráter como virtudes do caráter, estão na mente. E isso depende da percepção, discernimento, etc. Dice o Senhor, desejado de todas as nações, todos quantos querem aperfeiçoar a santidade no temor de Deus, têm que aprender as lições da temperança e do domínio próprio. E observem por quê. Esta autodisciplina é essencial àquela resistência mental e visão espiritual que nos habilitarão para compreender e praticar as sagradas verdades da palavra de Deus. Resistência mental. Aquilo que você aprendeu e entendeu está bem claro e a sua mente, o Espírito Santo deixou assim impresso na sua mente. Essa é a verdade. Qualquer que seja o vento, a corrente de vento que vier de um lado ou do outro, você sabe o que é a verdade. Você não muda, porque já está fixa na sua mente. E essa resistência mental depende da temperança, porque depende de um cérebro que seja fortalecido por hábitos físicos. Caso contrário, o que está acontecendo muito lá no Brasil, uma febre hoje. De repente surgiu um vento de doutrina que não existe o Espírito Santo. E muitos se embarcaram nisso aí. E não pessoas novas na fé, pessoas de 40 anos, 30 anos. Você diz, como que pode acontecer isso? Tem outra corrente agora que Cristo tinha uma natureza pecaminosa. E muitas pessoas vão aderindo. Eles já ouviram, já estudaram a lição da escola sabatina, têm lido o livro do Espírito e Profecia, mas não está firme na mente os princípios bíblicos. E isso depende da temperança. Por isso que o Senhor diz, para nós termos resistência mental e ainda poder compreender a palavra de Deus e poder praticá-la, nós precisamos desta autodisciplina, que nos dará visão, enxergar, e resistência para manter esse conhecimento. É por esta razão que a temperança tem seu lugar na obra de preparação para a segunda vinda de Cristo. Isso é algo muito importante, como o Senhor mostra aí. E aqui, pensando nos últimos dias, nenhum de vós tem visto a necessidade da reforma de saúde, mas quando as pragas de Deus estiverem ao vosso redor, é o que diz o Salmo 91, 1000 caindo do lado, 10.000 à direita, então vereis os princípios da reforma de saúde e a estrita temperança em tudo. Essa temperança unicamente é o fundamento de todas as graças que vêm de Deus, de todas as vitórias a serem ganhas. O que é um fundamento? O alicerce. Esse prédio, para ser construído, primeiro foi feito o alicerce, e a partir daí se construiu. Como se constrói a natureza espiritual? Começa com a temperança, que tem que dar a resistência, o cérebro, visão espiritual, e assim o Senhor constrói a nova natureza. Por isso que está escrito que a reforma de saúde é um dos ramos, não é o único, da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. E esta é uma obra que tem de ser feita antes que o povo de Deus possa ser apresentado diante dele perfeito, restaurado. Deus requer que seu povo seja temperante em tudo. E observem, a menos que pratiquem a temperança, eles não poderão ser santificados por meio da verdade. Por quê? Porque a palavra de Deus, para entrar na mente, precisa de hábitos físicos corretos. Então, essa é a base. Se nós enxergarmos isso, vamos entender por que precisamos mudar hábitos. Não pode ser porque isso é bom para evitar dores do braço, dores das pernas, dores das costas. Tudo isso é bom, mas não é a razão fundamental. Nem mesmo para corrigir problemas de saúde. Os problemas de saúde, se a gente melhora, graças a Deus. Mas a razão do porquê precisamos ter hábitos temperantes é porque o Senhor quer nos restaurar como um todo. E vejam, então vamos ver 3 razões por que mudar o regime. Primeira razão, assim diz o Senhor, é a vontade de Deus. Escolhendo a comida do homem no Éden, mostrou o Senhor qual era o melhor regime. Na escolha feita para Israel, ensinou ele a mesma lição. Tirou os israelitas do Egito e empreendeu educá-los, a fim de serem um povo
para a sua possessão própria. Desejava, por intermédio deles, abençoar e ensinar o mundo inteiro. Proviu-lhes o alimento mais adaptado ao seu desígnio, não carne, mas o maná, o pão do céu. Então, qual era o propósito do Senhor? Que Israel fosse uma bênção para o mundo inteiro e educar o mundo inteiro. Para isso precisava um regime diferente. E veja o segundo texto. Quando Deus tirou os filhos de Israel do Egito, era seu desígnio estabelecê-los na terra de Canaã, povo puro, contente e são. Houvessem eles estado dispostos a renunciar ao apetite em obediência às suas restrições, e a fraqueza e a doença haveriam sido desconhecidas entre eles. Seus descendentes haveriam possuído força física e mental, haveriam tido claras percepções da verdade e do dever, agudo senso de discriminação e são juízo. Eles, porém, eram contrários a se submeterem às reivindicações de Deus e falharam a atingir a norma por ele estabelecida e em receber as bênçãos que poderiam haver possuído. Então, observe o plano de Deus. Ele queria que não houvesse fraqueza nem doença entre seu povo. Isso é bom ou mau? Excelente. E ele desejava que os descendentes possuíssem força física, mental, que tivessem clara percepção da verdade e do dever, agudo senso de discriminação, significa saber separar o que é certo do que é errado, e ainda são juízo. Só que eles não puderam receber essas bênçãos porque não estiveram dispostos a seguir as orientações do Senhor. E por que o Senhor deu isso? Porque o estado da mente tem grandemente que ver com a saúde do corpo, e em especial com a saúde dos órgãos digestivos. É uma relação quase direta. Em geral, o Senhor não proviu carne a seu povo no deserto, porque sabia que esse regime suscitaria doença e insubordinação. A fim de modificar a disposição e levar as mais altas faculdades do espírito a exercício ativo, deles tirou a carne de animais mortos, deu-lhes o pão dos anjos, maná do céu. Então o Senhor tinha um plano bem definido, bem estabelecido para poder erguer seu povo. A carne é estimulante. Eu me lembro que fiz um curso sobre drogas. A carne tem muita purina. E a purina, o processo digestivo, transforma em amônia. E a amônia é um estimulante mais forte que a cafeína e a nicotina. Então, quando a pessoa corta a carne, o cérebro sente a necessidade desse estimulante. E aí a pessoa fica mais irritadiça, mais nervosa, porque está faltando a droga. É o que aconteceu com os israelitas quando saíram do Egito. Eles sentiam a necessidade de carne, não pelo fato de ser carne, mas o estimulante que deixou de receber no cérebro. E se a pessoa hoje está uma situação muito tranquila, né? Você distribui literatura, fala do Senhor, e, enfim, as pessoas agradecem, alguns rejeitam, mas sempre em um ambiente de boa convivência. Mas nós estamos bem próximos, vamos ter que enfrentar a besta, a imagem da besta. Nós vamos ter que ficar firmes diante do diabo e de todos os anjos. E agora eu pergunto, será que vamos ficar pacientes quando agredidos fisicamente? Enfim, nós vamos sofrer todo tipo de agressões. Agora, vamos manter a paz, a tranquilidade de hoje? Por isso que o Senhor quer que façamos a reforma, porque para ser paciente, ser tolerante, você poder ter o Espírito do Senhor Jesus diante de uma situação de alta tensão, é uma coisa bem diferente. Olha, onde eu moro, é no campo, e nós compramos um terreno bem pertinho, de uns 2 quilômetros de casa, para formar um grupo. E tinha uma araucária centenária, era muito linda, grande, enorme. E logo que compramos um terreno, eu falei para um dos irmãos, eu acho que essa árvore está inclinada, e justo estava perto da divisa. E do lado,
mora o pastor da igreja Assembleia de Deus. Falei, por que não vamos à prefeitura e conseguimos uma aprovação para cortar essa árvore? Aí a prefeitura enviou um engenheiro, fez a avaliação, de fato, estava inclinada e ainda com risco de cair. E os galhos da araucária são muito grossos, são pesados. Quer dizer, se você prende um galho desse, ia cair na casa dela. Aí foi passando, mesmo muitos da igreja não queriam cortar a árvore. E aí foi a discussão, até que um dia decidiram, eu estava viajando, e um irmão contratou um trator, porque tem que amarrar com um cabo de aço. Enquanto corta, o trator puxa para que não caia em qualquer lugar, né? Aí começou a juntar gente. A gente nunca imaginou que morasse tanta gente naquele alrededor aí. Umas 200 pessoas. E começou a briga por causa do corte da árvore. Vocês tivessem visto gritaria, ofensas, que os adventistas eram do diabo, e etc, etc. E dois irmãos, um estava sozinho, afinal chegou o outro, ficaram só dois. E um chegou assim a peitar, colocar o dedo no nariz, você, etc. Bom, a tensão foi tremenda. Graças a Deus eles ficaram quietos. Chegou a polícia. E a polícia sugeriu ir embora, porque tudo indicava que iam ser linchados. E a polícia disse, não tem como segurar 200 pessoas. Eram 2 policiais. Que em lugar pequeno, não tem mais policiais. A questão que eles ficaram, a história começou lá pelas 10 da manhã, e acabou lá pelas 2 da tarde. Derrubaram a árvore. Resultado, esse irmão que dirigiu todo o trabalho ficou doente uma semana. Foi a tensão emocional tão forte que perdeu todas as forças. Chegou ao ponto que a esposa tinha que dar-lhe o alimento na boca. Imagine a tensão emocional. Por quê? Porque a natureza carnal dele, sabe, foi sujeita, eu acredito, pelo Espírito Santo, porque o natural dele teria revidado. E como ele se conteve, foi um gasto de energia tão grande que ele não conseguiu sair no dia seguinte da cama. Ficou uma semana de cama. Então imagino que nós vamos passar no futuro próximo. Não vai ser fácil. Por isso que o Senhor nos dá uma orientação, vai eliminando, porque senão as paixões vão aparecer e vão ficar na luta junto com os demais. Por isso que o Senhor diz, a fim de modificar a disposição e levar as mais altas faculdades do espírito ao exercício ativo, deles tirou a carne de animais mortos, deu-lhes o pão dos anjos, maná do céu. Agora, o segundo ponto, esse é o primeiro ponto, o Senhor diz, por favor, mude. O segundo, os animais estão doentes. Em 1868, o Senhor Jesus disse o seguinte, a possibilidade de contrair doenças é 10 vezes aumentada pelo uso da carne. 10 vezes aumentada. E em 1896, quase 30 anos depois, o Senhor disse, os animais estão doentes e participando de sua carne, plantamos as sementes de enfermidades em nossos tecidos e sangue. Naquele tempo não se falava de vírus, bactérias. Hoje se fala com muita familiaridade isso. Até as crianças falam do H1N1, falam do aquele da chikungunya, o Zika vírus, etc. Naquele tempo eram sementes de enfermidade. Né? E quais enfermidades? E aí tem um problema. Toda semente você planta, só que não germina hoje, nem produz fruto hoje. Tem um tempo para produzir o fruto. Da mesma maneira, os vírus e bactérias. Você adquire o vírus hoje, como um sistema imunológico. Se estivesse forte, ele o destruiria. Se estivesse fraco hoje, esse vírus tomava conta da pessoa. Caso contrário, se não está forte nem fraco, o sistema imunológico encapsula esse vírus. A literatura diz que ele o envelopa, coloca dentro o envelope e fica na circulação. Quantos anos? À medida que a energia cerebral vai diminuindo, chega uma hora que perde o controle de manter esse vírus sob controle e aí ele fica livre e a doença aparece. Quanto tempo pode passar isso? 20 anos, 30 anos até chegar a essa condição. Então plantam-se
as sementes de enfermidades. Quais são as doenças dessas sementes? Cânceres, tumores e toda enfermidade inflamatória são causados em grande parte pelo alimento carne. Por isso que o Senhor está dizendo, por favor, elimine a carne. E em 1903, ele escreve: verduras, frutas e cereais devem constituir nosso regime. Nenhuma grama de carne deve entrar em nosso estômago. Aí vocês podem observar o risco das doenças nestes últimos dias. Nenhuma grama. E isso é uma realidade. Esse foi um carneiro de um restaurante chique de São Paulo. Uma irmã trabalha lá, tirou a fotografia, que fez o supervisor do restaurante. Mandou remover a parte afetada e o resto ir para a churrasqueira. E esta irmã me disse, isso não acontece assim raramente. Pelo menos 1 ou 2 casos por mês sempre está acontecendo. Tumores que aparecem nos animais. E essa é a situação do mundo hoje. Tanto é que em 2008, este médico alemão, Gerhard Zurhausen, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia e estudou 11 anos as causas infecciosas nos cânceres humanos. 11 anos. E ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. E o que ele descobriu? Que 18,6% de todos os cânceres humanos estão relacionados com causas infecciosas. 18,6%. Do total dos casos de cânceres, 2.017.000 estão relacionados com causas infecciosas. Quais são os agentes? Papiloma humano, 27,9% desses 2 milhões de casos. Epstein-Barr, que é o vírus relacionado com herpes, 10,3%. Os vírus da hepatite B e hepatite C, 24,8%. E a bactéria H. pylori, 37% dos casos. Agora, é interessante o seguinte, a Organização Mundial da Saúde fala que 50% da população está contaminada com H. pylori. Causa desconhecida. No Brasil, existe uma campanha preventiva, orientando a tomar alguns cuidados nos relacionamentos sexuais, inclusive vacinação de meninas dos 9 anos para cima, considerando que a contaminação é via relação sexual. Mas o que descobriu esse médico? Que todos esses vírus e bactérias provêm da carne. E aí está exposto todo mundo. E ele diz o seguinte, que estes membros e família de vírus são relativamente estáveis com a temperatura. Então, são estáveis com a temperatura, não são afetados com o aquecimento. E muitas vezes a pessoa pensa que cozinhando vão eliminar. E este slide dele, inclusive com essa carne, e ele diz que onde existe maior incidência de câncer coloretal e câncer de mama, onde existe maior consumo de carne vermelha, em particular o bife. E nos países onde existe o maior consumo de carne vermelha, como Argentina, Uruguai, Nova Zelândia, normalmente revelam um maior índice de câncer coloretal e câncer de mama. Quer dizer, está bem correlacionado. E os vírus polioma e papiloma podem sobreviver em ambiente proteico a temperaturas de até 80 graus Celsius por mais de 30 minutos. E diz ainda que estas temperaturas não são alcançadas na porção central da carne, mal passada, enfim. Então, já existe essa evidência científica de que a carne é um meio para se propagar esses vírus e bactérias. Isso já está bem estabelecido. No ano 2015, em outubro, a Organização Mundial da Saúde, através da Agência Internacional da Pesquisa do Câncer, fez um comunicado para a imprensa divulgar no mundo inteiro. E o que eles dizem? Depois de uma revisão profunda da literatura científica acumulada, quer dizer, todas as pesquisas sobre o assunto, um grupo de trabalho de 22 especialistas de 10 países reunidos pelo programa de monografias
de esta agencia internacional clasificó el consumo de carne vermelha como probablemente cancerígeno para los seres humanos. Entonces, está bien establecido. Con base en evidencia limitada y una fuerte evidencia determinada por procesos exclusivamente físicos mantenedores de los efectos cancerígenos. O sea, las personas que consumen carne, el cáncer, ele permanece. No há reversão. E diz ainda que esta associação foi observada principalmente para o câncer coloretal, mas também foi observada para o câncer de pâncreas e câncer de próstata. E no mesmo comunicado diz que a carne processada foi classificada como carcinogênica para humanos, quer dizer, produz câncer. Com base em provas suficientes em humanos, o consumo de carne processada provoca câncer coloretal. Então, a pessoa come carne processada, o que são? Salsichas, mortadela, todos esses embutidos. Tá? Eles produzem câncer. Os peritos concluíram que para cada porção de 50 gramas de carne processada, comida diariamente, aumenta o risco de câncer coloretal em 18%. Uma salsicha pesa quanto? 50 gramas, mais ou menos. Come 2 salsichas todos os dias, o risco de câncer coloretal foi para 36%. É um risco bastante alto. Agora, a carne processada foi classificada como causa de câncer na mesma categoria do fumo de tabaco e amianto. Os três são cancerígenos. Mas isso não significa que todos eles são igualmente perigosos. Quer dizer, um pode ser mais perigoso que o outro, mas uma certeza existe: os três produzem câncer. As classificações desta agência internacional descrevem a força de evidência científica sobre o agente ser carcinogênico para humanos, em vez de avaliar o nível de risco. Então, que é um risco? É. Quanto ele mais que esse outro, isso depende de muitos outros fatores, mas sabe-se que produz câncer. O risco de câncer relacionado com o consumo de carne vermelha é mais difícil de calcular, porque a evidência da carne vermelha provocar câncer não é tão forte quanto da carne processada. No entanto, se for provada a associação causal da carne vermelha e câncer coloretal, os mesmos dados do estudo sugerem que o risco de câncer coloretal pode aumentar 17% a cada 100 gramas de carne vermelha ingerida diariamente. Então é um risco real, sabe? E o que é carne vermelha? Refere-se a toda a carne de músculo de mamíferos, incluindo carne bovina, vitela, porco, cordeiro, carneiro, cavalo e cabra. O que é carne processada? Refere-se à carne que tenha sido transformada através da salga, secagem, fermentação, fumo ou outros processos para realçar o sabor ou melhorar a preservação, tais como presunto, salsichas, carne enlatada e carne seca ou charque, bem como preparações à base de carne e molhos. E a população usa muito disso, não? É isso o consumo. Por isso que o câncer tem aumentado tanto. Agora, a maioria das carnes processadas contém porco, mas podem também conter outras carnes vermelhas, aves ou subprodutos tais como vísceras e sangue. Eu tenho um material em slides, não estou apresentando normalmente agora, porque ali fala dos alimentos industrializados que antigamente eles colocavam no rótulo a composição completa. Todas essas salsichas de frango, de peito de peru, etc., eles colocam porco. De que maneira? Na forma de banha, tá? Ou gelatina. Só que agora, como parece que eles perceberam que não era conveniente continuar escrevendo, desapareceu o rótulo. Mas há alguns anos a receita não mudou, o produto não mudou, continua o mesmo. Só que agora o rótulo não diz. Por isso que eu não estou apresentando. Mas todos eles, não tem um que não coloquem gelatina, que é fabricada à base
de porco, couro do porco. E isso inclui a própria gelatina, tá? E ele coloca nos iogurtes. Em algumas partes coloca no rótulo do iogurte gelatina, sabe? Mas em muitos países não colocam. Agora, aí vem outro fator que é cancerígeno. Cozinhar carnes a temperaturas elevadas ou em contato direto com a chama, que é o caso do churrasco, ou sobre uma superfície quente, como no churrasco ou frigideira, produzem certos tipos de substâncias químicas cancerígenas, como os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e aminas aromáticas heterocíclicas. Entretanto, não houve dados suficientes para o grupo de trabalho desta agência internacional chegar a uma conclusão se a forma como a carne é cozida afeta o risco de câncer. Mas se sabe que são substâncias cancerígenas. Então, hoje é um risco real de doença. Por isso que o Senhor dá orientações para fazer mudança. E não é de se estranhar, porque em Conselho sobre Regime Alimentar está esse texto. Depois do dilúvio, o povo comeu à vontade do alimento animal. Deus viu que os caminhos do homem eram corruptos e permitiu ele que aquela raça de gente longeva comesse alimento animal a fim de abreviar sua vida pecaminosa. Logo após o dilúvio, o gênero humano começou a decrescer rapidamente em tamanho e na extensão dos anos. Então, vocês percebem que por onde nós formos, há uma evidência clara. A carne vai encurtar a vida do ser humano. Seja por doenças infecciosas, ou seja por consumo excessivo de gordura saturada, colesterol, que fez as doenças vasculares, diabetes e também câncer. Agora, terceira razão do porquê nós precisamos fazer uma mudança. A primeira é porque Deus diz que devemos fazê-la. A segunda, os animais estão doentes. A terceira, porque nós temos uma obra especial nesses últimos dias. E aqui cita João Batista como exemplo. João Batista foi um reformador. Foi-lhe confiada uma grande obra em favor do povo de seu tempo. E observem. E em preparo para essa obra, todos os seus hábitos foram cuidadosamente regulados, já desde o seu nascimento. O anjo Gabriel foi enviado do céu para instruir os pais de João nos princípios da reforma de saúde. Então tinha uma obra especial, um regime especial. E observem aqui. João separou-se de seus amigos e dos luxos da vida, e vivendo de um regime exclusivamente vegetariano. Também seu regime alimentar constituía censura à gulodice dominante por toda parte. Então o regime de João como era? Vegetariano 100%. Embora a Bíblia diz que comia mel, sabe, e gafanhotos, os gafanhotos, segundo os comentaristas bíblicos, eram uma espécie de vagem que existe na Palestina. Tá? Mas o Espírito da Profecia é bem claro, sua alimentação era vegetariana. E observem agora qual a relação conosco. João Batista veio no espírito e poder de Elias para preparar o caminho do Senhor e fazer voltar o povo à sabedoria dos justos. Ele era um representante dos que vivem nos últimos dias. Quem são esses? Somos nós. E diz ainda, aos quais Deus confiou verdades sagradas para apresentar ao povo, preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. E os mesmos princípios de temperança que João observava devem ser seguidos por aqueles que, em nossos dias, devem advertir o mundo da vinda do Filho do Homem. Então, qual deve ser nosso regime? Dada a missão que temos para os últimos dias. O mesmo regime de João Batista, vegetariano estrito. Essa é a palavra de Deus. Agora, por que isso? Bom, a gente entende, quando a pessoa come carne, não tem como ser paciente, não tem como ser tolerante, porque a carne fortalece as paixões e, como ela é estimulante, deixa a pessoa mais irritadiça. Isso é fisiológico. E esse que é o problema do regime alimentar. Você não imagina como você vai reagir em situações complicadas. O temperamento está ali. Então, por isso que o Senhor diz, precisa mudar, porque você vai ter que enfrentar a besta, e isso não é brincadeira.
vamos enfrentar a besta, a imagem da besta. E não vamos ter que ficar quietos como o Senhor Jesus Cristo, vamos ter que suportar ofensas, agressões físicas, até físicas, sabe? Não somente verbais, e vamos ter que suportar pacientemente. Senão, vamos pegar um cabo de vassoura e sair à briga com as outras pessoas. Por isso que o Senhor diz, você tem uma obra especial, precisa fazer as mudanças. Só que, entendendo essas 3 razões, eu preciso tomar cuidado com 7 pontos para não complicar minha saúde devido à mudança. Primeiro ponto, a alimentação vegetariana tem que ser nutritiva, porque o organismo precisa de nutrientes. Veja o que diz o Senhor, Conselho sobre o regime alimentar. Quando se abandona a carne, deve-se substituí-la com uma variedade de cereais, nozes, verduras e frutas, os quais serão um tempo nutritivos e apetitosos. Então, qual é o alimento que substitui a carne? Aqui tem uma palavra que é importante, variedade. Porque na carne nós temos concentração de ferro, de zinco, de fósforo, vitamina, está concentrado, tem muito. Tá? Ômega 3, tem muito ômega 3. Enfim, mas nos vegetais você não tem concentração em lugar nenhum. É um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali. Para ter a nutrição eu tenho que ter variedade de cereais, mais variedade de frutas, mais variedade de castanhas, mais variedade de verduras. Na soma das variedades, eu tenho todos os nutrientes que o organismo precisa. Isso é muito importante. Eu não posso ter salada de tomate e alface, alface e tomate, tomate e alface, e assim faz a semana toda. Eu tenho que introduzir o repolho, o couve, o alface, enfim, todos têm que ir fazendo parte. Cenoura, beterraba e, de preferência, cruz. Agora, em termos de verduras, comer muita salada mesmo, porque são ricos em vitaminas, minerais, antioxidantes. E hoje o que mais aflige o ser humano são doenças inflamatórias, porque estamos vivendo num ambiente muito agressivo. Nós temos um ar contaminado, que estamos respirando constantemente, uma água contaminada porque é tratada. Aqui nos Estados Unidos tem uma porção enorme de processo na justiça por causa do cloro, e as entidades públicas se defendem de que se não colocam cloro as doenças aumentam, então tem que clorar a água, e aí vem o problema dos organoclorados, que são cancerígenos. Temos o problema dos químicos na alimentação, sabor artificial, aroma artificial, conservantes. Todos esses pães que tem no supermercado, eles colocam um antimofo, sabe? E assim pode permanecer por muitos dias. Além disso, temos os agrotóxicos. Geralmente as pessoas se preocupam com morango, tomate. Não, todos os alimentos têm agrotóxicos, todos. Os grãos, por exemplo, uma vez colhidos, são colocados em silos. Eles não vão direto para o mercado, porque tem que regular os preços. Nos silos, colocam de 30 em 30 dias agrotóxico para preservar o grão. Isso eu tenho visto. Sabe, feijão, o feijão, como é colhido o feijão? Hoje estamos conversando na mesa. O feijão não amadurece todo de uma vez. E o feijão é colhido com máquina. Então tem que colher tudo de uma vez. Como evitar colher feijão verde? Ele passa mata-mato. Um dia, 2 dias depois, está tudo amarelo. Morreu tudo. Aí vem a máquina e colhe tudo. Então, nós estamos comendo alimentos com agrotóxico, químico que vem na alimentação. Tem mais o problema da radiação, vírus. Esse conjunto agride o organismo. Aí vem as doenças inflamatórias. E como tem doenças inflamatórias, estas pioram por causa de que se consomem alimentos ricos no ômega 6, que é o assunto que vamos estudar amanhã, que são pró-inflamatórios, cooperam com as inflamações. E aí o câncer desenvolve mais, etc. Então, como o Senhor nos protege dessas doenças inflamatórias? Coma muita verdura. Entrou o pecado, entraram as doenças, entrou a morte. Então, como nos proteger das doenças inflamatórias? Verduras.
Só que tem que comer cruas, de preferência, e temperar com limão e sal. Colocou óleo, mesmo óleo bom, azeite. Isso retarda o processo digestivo, o alimento fermenta e perde seus nutrientes. Então, a melhor forma de tirar proveito dos alimentos hoje é evitar o uso de óleo na salada. E o Senhor orienta isso. Não colocar óleo nem vinagre. Vinagre pior ainda, porque já é um produto fermentado. Pode ser vinagre de maçã, pode ser vinagre o que for. É um produto fermentado. E aí você perde nutrientes e que vão ir debilitando o organismo. Então, primeiro ponto, tenho que cuidar da nutrição. E para isso tenho que ter variedades de alimentos. O segundo ponto, disponibilidade de recursos. De qualquer maneira, o Senhor orienta o seguinte: os que residem em distritos pobres, onde são escassas as frutas e as nozes, não deviam ser incitados a excluir o leite e os ovos de seu regime dietético. No caso de pessoas cujos órgãos produtores do sangue são fracos, especialmente se não podem obter outros alimentos que forneçam os elementos necessários, leite e ovos não deviam ser de todo abandonados. Então a reforma tem que ser progressiva. Primeiro deixar as carnes, porque é o fator de maior risco de doenças. Agora, se a pessoa tiver recursos, poder comprar essa variedade de fruta, variedade de castanha, variedade de cereais e verduras, etc., maravilhoso, porque fica na condição menos vulnerável. Não significa que está livre de enfermidade. Por quê? Porque são 4 dimensões. Então, uma dimensão física, que eu cuido com a alimentação, vou cuidar com exercício físico, luz solar, mas ainda está a dimensão psicossocial. Se eu moro num ambiente conflitivo, famílias que têm filhos que estão envolvidos em drogas, morre separações, etc., tudo isso agride o organismo e as doenças podem vir, sabe? Mas considerando no que se refere ao cuidado do corpo, eu fico na condição mais favorável para enfrentar as doenças. Mas tenho que tomar esse cuidado. Se eu não tenho condição de comprar todos os alimentos, continuo usando leite e ovos. Como usar o leite? Porque o leite é um líquido, sabe? E o líquido vai interferir no processo digestivo e vai promover a fermentação de alimentos. Seja leite de vaca, seja leite de soja, seja leite de castanhas, amêndoas, o que for, é líquido. Aqui não sei se usa também a cevada, como lá o pessoal usa, mas também é líquido. Como usar o leite, então, para não provocar a perda de nutrientes? Necessariamente teria que se cozinhar um arroz integral, ou fubá, ou aveia, mas fazer um mingau que fique bem sólido, que você possa mastigar. Porque só mastigando que ensaliva e pode digerir. Se você faz uma vitamina, por exemplo, que é o costume de muitos, colocam frutas, colocam leite de soja ou leite de amêndoa, aí põem que mais? Castanhas, outras coisas que põem, batem tudo. Bebem os cereais, não é saliva. Não é saliva, não digere. Fermenta e perde-se grande parte dos nutrientes. E aí que a pessoa se vai debilitando, ficando desnutrida, mesmo tendo alimentos nutritivos. Então teria que fazer um fubá com leite, se vai usar o leite de vaca, ou uma aveia, ou um arroz integral, mas que fique bem consistente, que você tenha que mastigar para ensalivar e poder digerir. E mais um detalhe: se você coloca açúcar e leite juntos, fermenta. Então teria que temperar ou com sal, ou simplesmente não colocar nada. E esse açúcar pode ser branco, demerara, pode ser mascavo, pode ser mesmo mel, sabe? Açúcar. Aqui os Estados Unidos, pego sempre informações aqui da Universidade de Harvard, da Universidade Johns Hopkins, da Universidade da Califórnia e do governo americano, que tem muita informação sobre saúde. Em 2014, publicaram um boletim para a orientação da população dos malefícios do açúcar na saúde. E eles colocaram todos os tipos de açúcar, inclusive melado, mel, rapadura, tudo entrou no mesmo pacote, prejudiciais.
com leite fermenta. Então, leite e ovos, quando não tem dinheiro para comprar todos os alimentos, precisam continuar. E terceiro, a mudança tem que ser progressiva, não pode ser abrupta. Mesmo que tudo seja prejudicial, eu preciso fazer um plano com Deus e ir mudando aos poucos para o organismo se adaptar. Mas tem que ser um plano consistente, né? Por exemplo, essa semana, vocês receberam uma folha de pesquisa. Nós vamos ver entre amanhã, depois de amanhã, como trabalhar com essa folha. Essa folha é muito importante para saber administrar a saúde. Aí tem um grupo de hábitos prejudiciais e um grupo de hábitos benéficos. Se nós eliminarmos os prejudiciais e acrescentarmos os benéficos, o organismo se fortalece e as doenças desaparecem, sabe? Então, com essa folha, faz um plano. Essa semana eu vou mudar 1 ou 2 hábitos, no máximo. Daqui a uns 15 dias, o corpo já se adaptou a essa mudança, muda mais 1 e 2. E assim vai até mudar todos os hábitos que seja necessário. Então tem que ser progressiva. E seja progressiva a reforma alimentar. Sejam as pessoas ensinadas a preparar o alimento sem o uso do leite ou manteiga. Diga-se-lhes que breve virá o tempo em que não haverá segurança no uso de ovos, leite, creme ou manteiga, por motivo das doenças nos animais estarem aumentando na mesma proporção do aumento da impiedade entre os homens. Então, há necessidade desse progresso. Mas, aqui vem um mas muito importante. Minha mensagem é: esperem até. O que deveria ser esperar para eliminar, como diz aqui, diga-se-lhe que breve virá o tempo em que não haverá segurança no uso de ovos, leite, creme ou manteiga, derivados do leite, devido às doenças dos animais. Mas diz, para fazer essa mudança, devemos esperar. Até quando? Virá o tempo em que teremos de rejeitar alguns dos artigos de alimentação que agora usamos, tais como o leite, a nata e os ovos. Mas minha mensagem é: esperem até que o Senhor prepare o caminho em sua frente. Isso falou em 1901. Era necessário Deus preparar o caminho para essa mudança. Segundo texto, Deus proverá. Vemos que o gado está ficando grandemente atacado de doenças. E sabemos que virá o tempo em que usar leite e ovos não será o melhor. E observem aqui, em 1901 ele escreveu: esse tempo, todavia, ainda não chegou. Sabemos que quando ele vier, o Senhor proverá. Então, o que o Senhor precisava fazer para preparar o caminho para uma mudança maior? Porque a eliminação da carne já é uma coisa bem conclusiva. Os animais estão doentes, não tem como escapar disso. Mas virá o tempo que não seria conveniente usar leite e ovos por causa da doença dos animais. Mas esperem até que o Senhor prepare o caminho. O que o Senhor tinha que preparar? O que estaria faltando? Se já a carne já estava resolvida, o Senhor já tinha dito: vocês, para eliminar a carne, precisam ter uma variedade de alimentos, com isso suprem. Agora, se for eliminar leite e ovos, agora esperem que o Senhor tinha que preparar o caminho. O problema era leite e ovos. Então, era algo a mais que o Senhor precisava fazer para nos darmos mais esse passo. No caso de pessoas cujos órgãos produtores do sangue são fracos, especialmente se não podem obter outros alimentos que forneçam os elementos necessários, leite e ovos não deviam ser de todo abandonados. Mas depois, ela diz, a mudança tem que ir progressiva, primeiro a carne, depois leite e ovos, lá para frente. Só que nessa mudança, era necessário que o Senhor preparasse o caminho, sabe? Mesmo tendo órgãos fracos para produzir sangue. E aí ela diz, esse tempo todavia, em 1901, ainda não chegou. Sabemos que quando ele chegar, quando ele vier, o Senhor proverá. O que o Senhor precisava introduzir? Vitamina B12. A vitamina B12 somente existe nos alimentos de origem animal. Não existe nos alimentos de origem vegetal. Na hora que a pessoa deixa de comer leite e ovos, daí para frente, tem que suplementar.
E aí que o Senhor precisava preparar o caminho. Como o Senhor prepararia o caminho? Em 1926, dois norte-americanos, George Minot e William Murphy, eles descobriram que com dietas com grandes quantidades de fígado parcialmente cozido, curavam pacientes portadores de anemia perniciosa. E no final da década dos anos 40, outra norte-americana, Mary Shorb, descobriu que havia uma espécie bacteriana com necessidades semelhantes para seu crescimento. Bom, até aí não sabiam o que realmente tinha o fígado, mas era bom para os portadores de anemia perniciosa e também para as bactérias. E aí prosseguiram as pesquisas. Em 1948, um senhor na Inglaterra, o senhor Lester Smith, e Edward Rickles e Carl Folkers nos Estados Unidos isolaram a vitamina B12 na forma cristalina. E aí identificaram que existiam uma ligação carbono-cobalto nas duas formas ativas de cofatores da vitamina B12. E essa é a parte importante para entender posteriormente a questão da suplementação. Adenossilcobalamina e metilcobalamina. São as duas formas ativas da vitamina B12. E em 1963, eles conseguiram sintetizar o metilcobalamina, que é a principal forma de vitamina B12 no plasma. Mais ou menos 80% da B12 circulante é metilcobalamina. E no mesmo ano, 1963, eles descobriram que o metilcobalamina era um cofator necessário para a biotransformação da homocisteína à metionina. O que significa isso? Quando a pessoa ingere alimentos, ele está ingerindo nutrientes, entre eles proteínas. E as proteínas são formadas por estruturas menores chamadas de aminoácidos. E um dos aminoácidos é a metionina. Quando metabolizada, gera um metabolito, quer dizer, um subproduto chamado homocisteína. E esta homocisteína está associada ao aumento de radicais livres que acabam produzindo lesões nas artérias. Isso foi descoberto que na carência de metilcobalamina, os níveis de homocisteína aumentavam. Isso foi fundamental para poder resolver alguns problemas graves da carência de B12, como infarto e AVC. E, finalmente, em 1979, eles conseguiram elucidar as vias biosintéticas da vitamina B12 e sua síntese concluída com êxito. Quer dizer, demoraram de 1926 a 1979 até disponibilizar a vitamina B12 para consumo, nada menos que 53 anos. Foi o tempo de preparação do caminho. Agora, isso tem importância muito significativa, porque, segundo os relatos científicos, as carências de vitamina B12 em vegetarianos aconteceram a partir do ano 1990 para cá. Quer dizer, o senhor preparou o caminho com 11 anos de antecedência. E agora sim, pode-se fazer uma reforma completa, abandonando todo alimento de origem animal, sem comprometer a saúde. Embora tenha pessoas que são vegetarianas desde o nascimento, nunca comeram outro alimento de origem animal, a não ser o leite materno. E essas pessoas nunca tiveram carência de B12. Por quê? Porque a reserva que tinha no fígado, que foi aportada na gestação pela mãe e depois no aleitamento, foi o suficiente para todos os anos de vida. Mas esses são casos raros. O normal é que as pessoas tenham carência de B12 ao longo da vida, principalmente com a alimentação vegetariana. Pois bem, os últimos três itens que poderíamos considerar em uma reforma de saúde segura, o quinto seria a vitamina D, o sexto, ômega 3, muitíssimo importante e que a alimentação humana carece hoje em dia, e isso compromete a saúde de várias maneiras. E o sétimo ponto
exercício físico. Bom, o caminho é esse, mas cada um precisa tomar uma decisão. E a decisão é sua, mas o poder é de Deus. Pois bem, você viu a importância desse tema, mas esta é só uma pequena parte do tema completo. Eu animaria a entrar no canal YouTube Saúde para a Eternidade. Aí você vai encontrar vários playlists. Agora, para ter uma visão mais ampla ainda, no playlist A Vida de Cristo, o Crescimento na Graça, você tem todo o fundamento espiritual do porquê a reforma de saúde é importante e como se encaixa no plano da redenção. Até a vista, amigo. Acredito que você vai ter grandes benefícios assistindo a esses temas. Até mais.